O Canadá é conhecido por sua beleza, qualidade de vida e políticas acolhedoras. Mas por trás dessa imagem existe uma realidade mais dura. Do aumento da população sem teto ao sistema de saúde sobrecarregado, muitos recém-chegados enfrentam desafios que nunca imaginaram. Vamos analisar mais de perto o lado do Canadá, que poucos mencionam. O Canadá é rico. Então, por que tantas pessoas ainda vivem na pobreza? Frequentemente visto como símbolo de prosperidade e bem-estar social, o Canadá esconde uma realidade menos visível, onde dificuldades econômicas afetam profundamente uma parte significativa da população. Embora o país ocupe posições elevadas em índices globais de desenvolvimento, a pobreza continua sendo um desafio diário para muitos, especialmente adultos solteiros. Cerca de 20% das pessoas que moram sozinhas enfrentam dificuldades financeiras, muitas vezes reunindo vários empregos de meio período e baixa remuneração, sem estabilidade, plano de saúde ou benefícios de aposentadoria. A insegurança alimentar tornou-se uma preocupação crítica. Para muitos canadenses, especialmente aqueles com renda limitada, as escolhas alimentares não são questão de gosto, mas de sobrevivência. Não é incomum que indivíduos deixem de fazer refeições apenas para pagar o aluguel ou o aquecimento. Adultos solteiros de baixa renda representam mais de 38% dos lares em situação de insegurança alimentar, destacando um crescente descompasso entre os níveis de renda e o custo básico de vida. Ao mesmo tempo, a situação da moradia continua a piorar. Em centros urbanos como Toronto e Vancouver, os preços dos aluguéis atingiram níveis sem precedentes, forçando muitos a viver em condições superlotadas ou precárias. Quase 50% dos locatários adultos solteiros enfrentam dificuldades com os custos de moradia, frequentemente gastando mais da metade de sua renda apenas com aluguel. À medida que as moradias acessíveis se tornam escassas, os abrigos ficam lotados e acampamentos improvisados, antes raros, agora se tornaram comuns em muitos espaços públicos. Talvez o aspecto mais preocupante seja o impacto desproporcional sobre as comunidades indígenas. Em alguns municípios, os povos indígenas, apesar de representarem apenas cerca de 5% da população nacional, somam mais de 30% das pessoas em situação de rua. Essa disparidade gritante reflete o impacto contínuo de injustiças históricas e da desigualdade sistêmica ainda profundamente enraizada na sociedade canadense. Imigrar para o Canadá. O sonho é tão fácil quanto parece? O Canadá construiu uma reputação global como terra de oportunidades, acolhendo imigrantes de todas as partes do mundo. No entanto, o caminho para se estabelecer e prosperar no país muitas vezes se mostra muito mais difícil do que parece à primeira vista. Atrasos no processamento de imigração são um dos obstáculos mais comuns. Pode levar quase 2 anos para finalizar pedidos de residência permanente, enquanto permissões temporárias, para trabalho, estudo ou viagem, frequentemente enfrentam contratempos. Esses longos períodos de espera, agravados pelos atrasos pós-pandemia, deixaram muitos indivíduos e famílias em situação de incerteza, com suas vidas e planos em suspenso. Para aqueles que conseguem entrar no país, a realidade pode ser desanimadora. Apesar de trazerem educação valiosa e experiência profissional, muitos recém-chegados acabam subempregados, assumindo trabalhos fisicamente exigentes e mal pagos, sem relação com sua área de especialização. Estudos mostram que cerca de 40% dos imigrantes qualificados acabam trabalhando em funções muito abaixo de suas qualificações, uma tendência que não apenas desperdiça potencial, mas também impede o crescimento profissional. Enquanto isso, os programas canadenses de trabalhadores estrangeiros temporários, especialmente no setor agrícola, têm sido alvo de críticas.
Trabalhadores nesses programas às vezes vivem em condições precárias e enfrentam jornadas longas, com pouca proteção legal. Seu status migratório costuma estar diretamente vinculado a um único empregador, tornando difícil denunciar abusos ou buscar ajuda sem temer deportação ou perda do emprego. Somando-se a esse fardo está o custo de vida em alta. Em 2023, o aluguel mensal médio de um apartamento modesto de 2 quartos em Toronto ultrapassou $3.300 canadenses. Para os recém-chegados, esse tipo de pressão financeira pode rapidamente ofuscar as esperanças iniciais de estabilidade, transformando o sonho de uma nova vida em uma luta constante para sobreviver. Sistema de saúde de nível mundial? Então, por que os pacientes esperam por meses? O sistema de saúde do Canadá é frequentemente citado como um modelo global de atendimento universal, financiado publicamente, acessível a todos e baseado no princípio de que ninguém deve ser privado de tratamento por limitações financeiras. Mas, para milhões de residentes, especialmente recém-chegados e pessoas de baixa renda, a experiência cotidiana é marcada mais por atrasos e exclusão do que por um serviço eficiente. Os tempos de espera atingiram níveis recordes. Em 2023, o paciente médio aguardava mais de 6 meses, aproximadamente 27 semanas, desde a indicação de um clínico geral até receber atendimento especializado ou passar por cirurgia. Em algumas províncias, como a Nova Escócia, esses atrasos são ainda maiores, com esperas relatadas de 40 semanas ou mais, muitas vezes deixando pacientes em dor, incerteza ou risco de complicações. Novos imigrantes, por sua vez, enfrentam barreiras adicionais. Na maioria das províncias, é imposto um período obrigatório de carência de 3 meses antes do início da cobertura pelo sistema público de saúde. Durante esse tempo, os indivíduos devem contar com seguro privado ou arcar totalmente com os custos, mesmo em situações de emergência. Essa política pode deixar as famílias especialmente vulneráveis, principalmente aquelas com recursos financeiros limitados ao chegar. Outra preocupação urgente é a escassez de médicos de atenção primária. Mais de 6 milhões de canadenses atualmente não têm acesso a um médico de família regular. Sem um ponto de atendimento fixo, muitos são forçados a buscar tratamento em clínicas de pronto atendimento superlotadas ou departamentos de emergência, instalações já sobrecarregadas pelo alto volume de pacientes e equipe reduzida. Além disso, o Plano Público do Canadá não cobre totalmente as necessidades de saúde. Serviços essenciais como atendimento odontológico, exames de visão e medicamentos prescritos frequentemente ficam fora da cobertura básica, exigindo seguro adicional ou pagamento direto. Essa lacuna no acesso evidencia uma divisão crescente entre o ideal de saúde universal e a realidade vivida por muitos no país. Uma história que ainda dói. O capítulo inacabado do Canadá com os povos indígenas. Muito antes das fronteiras modernas serem traçadas e das cidades tomarem forma, a terra hoje conhecida como Canadá já era o lar de civilizações indígenas prósperas. As comunidades das primeiras nações, Inuit e Métis, mantinham culturas, línguas e modos de vida distintos, profundamente enraizados em sua relação com a terra. No entanto, a chegada dos colonizadores europeus marcou o início de séculos de ruptura, deslocamento e desigualdade sistêmica. Um dos legados mais dolorosos da colonização é o sistema de escolas residenciais. Durante mais de um século, milhares de crianças indígenas foram tiradas à força de suas famílias e colocadas em instituições projetadas para assimilá-las à cultura euro-canadense. Essas escolas frequentemente proibiam o uso de línguas e práticas indígenas, e muitas crianças sofreram negligência,
traumas emocionais e abusos físicos. O impacto desse sistema ainda ressoa por gerações, contribuindo para desafios contínuos na saúde, educação e bem-estar comunitário. Embora o Canadá atualmente adote valores de diversidade e multiculturalismo, as cicatrizes dessa história permanecem visíveis. As comunidades indígenas continuam a lutar por direitos fundamentais, como acesso à água potável, reconhecimento de títulos de terra e serviços de saúde e educação equitativos. Em muitas regiões, o progresso tem sido lento e barreiras sistêmicas ainda persistem. Esforços de reconciliação estão em andamento, incluindo reconhecimentos públicos, programas de compensação e comissões da verdade. No entanto, muitos líderes indígenas enfatizam que a mudança verdadeira deve ir além de gestos simbólicos. É necessário ação contínua, parcerias respeitosas e um compromisso de longo prazo com a justiça e a cura. Um país seguro. As estatísticas crescentes de crimes dizem o contrário. O Canadá costuma figurar entre os países mais seguros do mundo, frequentemente elogiado por suas baixas taxas de criminalidade e cidades pacíficas. Mas, nos últimos anos, uma série de incidentes de grande repercussão tem levantado novas preocupações sobre a segurança pública, especialmente nas principais áreas metropolitanas. Toronto, a maior cidade do país, tem registrado um aumento notável nos crimes violentos. Somente em 2022, a cidade relatou 69 homicídios e mais de 1.000 incidentes violentos em seu sistema de transporte público, um aumento alarmante em comparação com os 669 casos registrados apenas 3 anos antes. Entre os casos mais trágicos está o esfaqueamento fatal de um estudante brasileiro de 16 anos em uma estação de metrô. Um lembrete doloroso de que, mesmo em um país conhecido por sua segurança, os espaços públicos não estão imunes à violência. Embora as taxas gerais de criminalidade no Canadá ainda sejam significativamente mais baixas do que em muitas cidades globais, especialmente em comparação com centros urbanos como São Paulo ou Nova York, o aumento de crimes com armas de fogo e ataques não provocados tem gerado inquietação crescente entre residentes antigos e recém-chegados. Esses acontecimentos reacenderam discussões sobre saúde mental, policiamento e segurança no transporte público, levando autoridades municipais a implementar novas estratégias para lidar com o problema. Embora o Canadá continue sendo um destino relativamente seguro, os desafios crescentes nas áreas urbanas indicam que a segurança não pode ser considerada garantida, mesmo em lugares há muito tempo vistos como protegidos. A beleza escondida do Canadá, lugares selvagens que poucos conhecem. Estendendo-se do Oceano Atlântico a leste até o Pacífico a oeste e alcançando profundamente o Círculo Polar Ártico, o Canadá é um país definido por suas paisagens vastas, variadas e de tirar o fôlego. Apesar de suas complexidades sociais e econômicas, a grandiosidade e beleza de sua geografia continuam entre seus atributos mais celebrados. Nas costas orientais, províncias como Nova Escócia e Terra Nova exibem litorais acidentados, faróis sobre penhascos e vilarejos pesqueiros que refletem séculos de herança marítima. Indo para o interior, se revelam as planícies abertas de Manitoba e Saskatchewan, o coração agrícola do Canadá, onde os campos de trigo se estendem até o horizonte e o céu parece infinito. A oeste, as icônicas Montanhas Rochosas se erguem dramaticamente, formando um dos cenários naturais mais fotogênicos do continente. Parques nacionais como Banff e Jasper atraem milhões todos os anos, oferecendo lagos alpinos, geleiras e uma vida selvagem abundante. Mais ao norte, as regiões árticas revelam um mundo bruto e intocado, onde ursos polares vagam, auroras boreais dançam no céu
e comunidades indígenas continuam vivendo em harmonia com suas terras ancestrais. O clima de 4 estações do Canadá dá ainda mais dimensão ao seu relevo. Os invernos transformam espaços urbanos, como Ottawa e Montreal, em verdadeiros reinos de gelo, com trilhas para patinação e arquitetura coberta de neve. A primavera em Vancouver chega com flores de cerejeira e temperaturas amenas. O verão convida moradores e turistas a explorar lagos, florestas e festivais de música de costa a costa. Depois vem o outono, quando florestas em Ontário e Quebec explodem em tons vibrantes de vermelho e dourado, uma das paisagens naturais mais queridas do país. Em cada estação e região, o Canadá oferece uma experiência única, cada paisagem contando sua própria história, moldada tanto pela natureza quanto pela cultura. Esperamos que isso tenha oferecido uma visão mais honesta sobre o Canadá, um país lindo, mas que, como qualquer outro, também enfrenta seus desafios. Se achou útil, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar um comentário aqui embaixo. Vamos continuar construindo uma comunidade que valoriza a informação real e útil.